Nós, há alguns domingos atrás, iniciamos uma série de 3 mensagens com o tema Recomeço, e nós já pregamos a primeira, a segunda, e hoje é a terceira e última mensagem, e eu gostaria de ir com os irmãos na penúltima e na última página da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 21 de Apocalipse, e também alguns versículos no capítulo 22. E estaremos nesta noite pensando sobre o último recomeço da história. E Deus tem algo para falar ao meu e ao seu coração a partir da leitura desta porção da palavra. Os irmãos podem permanecer assentados. Capítulo 21, do verso 1 ao verso 5, e depois, ou melhor, ao verso 7, e depois o capítulo 22, aí sim, do 1 ao 5. Diz assim o verso 1 do capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Capítulo 22, versículos 1 a 5. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. O último recomeço da história. Esse é o tema da nossa mensagem para esta noite. Nós já sabemos que após a queda, Deus prometeu a redenção da humanidade. Gênesis capítulo 3 nos conta, mais precisamente no versículo 15, que tão logo o homem pecou, se afastou de Deus, tentou fugir de Deus, e Deus deu uma nova chance para a humanidade, fazendo uma promessa de enviar ao mundo o seu Filho para ser o nosso Salvador. Deus prometeu um recomeço. Após o dilúvio, Deus também ofereceu um novo começo à humanidade. Gênesis capítulos 8 e 9 nos apresenta esse plano de Deus com Noé e a sua família. Por toda a Bíblia, nós encontramos a história dos muitos recomeços
tudo pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos cristãos de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, ele apresenta o que eu acredito ser o melhor de todos os recomeços, quando ele disse que aquele que está em Cristo recomeça uma nova vida. Entretanto, embora recomeçar uma nova vida em Cristo seja algo extraordinário, é fato que todos os recomeços terrenos, eles não são efetivamente completos. Mesmo nós que recomeçamos um dia uma nova vida em Cristo, por continuarmos vivendo em um mundo caído, nós ainda estamos sujeitos à necessidade de alguns recomeços. Quantos de nós, mesmo tendo recomeçado uma nova vida em Cristo, mas encontrou algumas dificuldades, alguns obstáculos na caminhada, ora na vida profissional, ora na vida familiar e até mesmo na vida ministerial e ainda até na questão espiritual. E aí vem a necessidade de um recomeço. Mesmo na caminhada da fé, e isso não tem a ver com a salvação em si, quantos recomeçam a nova vida em Cristo, vêm para a igreja, batizam, servem ao Senhor por um tempo, mas em algum momento desanimam, desistem, e aí em algum momento é preciso recomeçar. Quantos recomeços? Recomeço na vida familiar, na carreira profissional, no ministério e até mesmo na caminhada de um seguidor de Jesus. Apocalipse capítulos 21 e 22 revelam o último recomeço da história. O recomeço final, definitivo, eterno. Depois desse recomeço aqui de Apocalipse 21 e 22, não vai haver necessidade de recomeçar coisa alguma mais, porque esse será o último recomeço da história. E o que temos aqui não é Deus consertando o mundo, é Deus fazendo tudo novo de novo. É isso que ele diz no versículo 5 do capítulo 21 que lemos: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. O que Deus promete aqui não é a melhoria do velho mundo, mas a criação do novo mundo. Não é uma reforma, não é uma restauração, mas é um reset na história e um mundo 100% novo. Todos nós já desejamos, em algum momento da vida, talvez ter um botão de reset, em que a gente aperte e possa recomeçar. As coisas estão meio que travando, as coisas não estão indo bem, assim como às vezes no computador, não é? Quem nunca precisou de, no celular, por exemplo, reiniciar o celular? É desligá-lo e ligá-lo de novo, para que ele possa voltar a funcionar em sua plenitude. Deus faz essa promessa aqui de dar um reset, Augusto, e começar tudo de novo. Quando foi que Deus fez essa promessa? O ano era entre o ano 90 ao ano 100 do nosso calendário. Talvez por volta do ano 94, 95. Quem estava no controle do Império Romano era um imperador por nome Domiciano. E esse imperador, ele perseguiu muitos cristãos daquele tempo. Ou seja, nós estamos falando de um período aí de cerca de 60 anos depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e voltado para o céu. E naquele período de duras perseguições, nós temos um discípulo daqueles 12 primeiros,
sobrevivente, e esse discípulo é o João, chamado de apóstolo João, o discípulo amado. Interessante pensar que o João era o único sobrevivente nesse tempo em que estava quase virando o século. Mais interessante ainda é observar que dentre os 12, teve o Judas, não é, que se enforcou, mas dos 11 restantes, esse João tinha um irmão, o nome dele era Tiago. E diz a Bíblia em Atos 12 que o Tiago foi o primeiro a morrer. Ele foi degolado por uma determinação de Herodes. Ao passo que Tiago foi o primeiro a morrer, o seu irmão João foi o último dos discípulos. Isso apenas a título de informações, e esse João está agora com a sua idade avançada. Ele era pastor na cidade de Éfeso, e ele é jogado numa ilha, nesse tempo da sua vida, como um prisioneiro, uma ilha chamada Ilha de Pátimos, aonde presos de alta periculosidade eram colocados para viverem distantes da sociedade. E o João, por ser um pastor na cidade de Éfeso, um cristão, alguém muito dedicado, ele é tomado, arrancado da sua cidade e é levado para a ilha de Pátimos, e ali ele passa quase que os seus últimos dias. Depois ele consegue, de acordo com a história, deixar a ilha de Pátimos, mas já bem velhinho, e foi nessa ilha de Pátimos, sob a forte perseguição do Império Romano, que o João tem essa visão celestial, em que ele tem uma visitação, em que Deus revela para ele como será o desfecho da história. Naquele momento crítico em que João pudesse se sentir, quem sabe, desanimado, diante da forte perseguição contra todos os cristãos do mundo, Deus o consola na ilha de Pátimos, lhe dando a revelação que está toda ela registrada no livro do Apocalipse. Naquele momento em que parecia até que Deus tinha perdido o controle da história e que era o imperador Domiciano que estava no controle de tudo, Deus mostra para João, na ilha de Pátimos, que ele continuava conduzindo a história e que chegaria um momento em que Deus colocaria um basta na história desse mundo e recomeçaria uma nova história na eternidade. Às vezes, meus irmãos, o mundo parece estar sob o domínio do mal, mas Deus abre uma cortina para mostrar que a história não termina em cinzas, mas recomeça definitivamente em glória. Independentemente das impressões que nós temos, a palavra de Deus, ela garante que um dia Deus vai recomeçar a história. A palavra de Deus garante que um dia o Éden que foi perdido, ele será reinaugurado. A palavra de Deus garante que a vida humana, ela terá um recomeço cabal. O último recomeço não é uma volta ao Éden, mas é a chegada do dia da inauguração da nova criação completa de todas as coisas. Eu quero tomar alguns minutos com os irmãos refletindo um pouco sobre esse dia, porque esse dia será um dia glorioso, será um dia marcante. Nós, como cristãos, como igreja, devemos ter anseio por esse dia, devemos aguardar esse dia com grandes expectativas, porque será o dia da nossa grande vitória. E eu gostaria de observar com os irmãos, à luz desse capítulo 21 e 22 de Apocalipse, em primeiro lugar, haverá um novo cenário. Haverá um novo cenário. Não são algumas coisas novas, não é um retoque nas coisas antigas, é tudo novo.
João, na ilha de Pátimos, ele teve uma visão celestial em que ele diz no versículo 1 do capítulo 21, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe mais. A palavra traduzida aqui por novo, ela vem da língua grega, kainos. Ela não significa algo novo em folha, mas algo novo em qualidade. Qualidade de 100% perfeito, bom. Algo que não poderá mais ser atingido de forma alguma, em hipótese alguma. Pense comigo, esse mundo aonde vivemos, embora haja tantas coisas ruins, mas é um lugar maravilhoso. Irmão Odete, eu às vezes diante das telas, do computador, da televisão ou do celular, eu fico encantado com belas paisagens, que às vezes podemos visualizar. Alguns têm o privilégio de ir pessoalmente visitar. Em certo sentido, meus irmãos, quando a gente olha para esse mundo, há uma ordem inteligente em todo o universo. Tudo funciona devidamente como foi criado para funcionar, apesar da humanidade estar prejudicando o funcionamento de toda a natureza e do universo. Mas tudo funciona relativamente bem. As estações, muito embora parece que esses dias agora o inverno tentou invadir o verão, mas foi temporário, porque hoje já fez calor de novo. Mas as estações funcionam, as chuvas continuam acontecendo, a água está aí, oxigênio é renovado. Temos noite, temos dia, temos sol, lua, estrelas, galáxias, a fauna, a flora, a vida humana, alimento, remédio, recursos. Mas a gente sabe, infelizmente, que apesar de organizado, esse mundo não é perfeito. A criatura a cada dia vai destruindo aquilo que o Criador fez. Por isso, nós não podemos esperar muita melhora desse mundo, muito menos perfeição neste mundo. Mas podemos confiar que um dia Deus vai recomeçar a história com um novo mundo. Com um novo mundo, um novo cenário, um novo cenário. Diz o texto que o mar já não mais existirá. Para os antigos, o mar simbolizava a separação entre os povos. De certa forma, o mar, ele separa os continentes. No último recomeço, tudo que causa separação entre os homens será removido. O cenário de dor em que vivemos hoje, ele é temporário. O novo cenário de Deus, ele é eterno. Este novo cenário, ele será glorioso. Será esplendoroso, será prazeroso. Por isso, meus irmãos, nós não devemos colocar a nossa esperança na permanência deste mundo. Porque tudo aqui é provisório. Tudo aqui é temporário, mas o que Deus está preparando é eterno. Por essa razão, a gente deve viver com os pés no presente, mas com os olhos no futuro. Não se trata de uma reforma do velho mundo, é o recomeço de uma nova criação. O recomeço de Deus trará um cenário definitivamente definitivo. Trará um novo cenário que ele não mais será alterado pelas mãos humanas, mas será um cenário perfeito, para vivermos uma vida perfeita, uma vida plena. Mas além de um cenário perfeito, esse último recomeço da história, ele trará também uma nova espiritualidade.
No último recomeço da história, uma nova espiritualidade será inaugurada. E quando eu falo de espiritualidade aqui, eu falo de relacionamento do ser humano e Deus. Deus terá um novo tipo de relacionamento conosco. Diz os versos 3 e 4 de Apocalipse 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Nos tempos antigos, quando o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, deixou o Egito para sair em direção à terra que Deus prometeu que daria a eles, para eles conquistarem e ali se estabelecerem como nação, ainda no deserto, o povo pediu, Deus permitiu que o povo construísse um tabernáculo, uma grande tenda, para que o povo pudesse se reunir debaixo daquela tenda e ali eles buscarem a Deus, a presença de Deus. De modo que o tabernáculo, no tempo de peregrinação no deserto entre o Egito e a conquista da Canaã, o tabernáculo representava a presença de Deus. E aquela grande tenda, ela era montada e desmontada, sendo transferida de lugar em lugar, e o povo ia se reunindo debaixo daquela grande tenda, chamada de tabernáculo, que representava a presença de Deus. Até que o povo se estabeleceu um dia, na terra que Deus prometeu, e aí eles, por um determinado período, eles se reuniram em tenda, continuaram se reunindo, mas um dia, Davi, o segundo rei do povo de Deus, ele teve o desejo de edificar um grande templo, para que o povo pudesse se ajuntar. E aquele templo se tornou uma representação da presença de Deus, o glorioso templo construído pelo filho de Davi, Salomão. E aí aquele templo foi erguido, construído na cidade chamada Jerusalém, a cidade de Deus. E Jerusalém representa a presença de Deus para o povo de Deus. Quando Jesus vem, ele vem para cumprir a sua missão, o seu propósito terreno, e o povo de Deus que se reunia em torno da cidade de Jerusalém, e ali vivia e se reunia no templo de Jerusalém, esse povo chegou ao entendimento de que Deus, ele não se limita a um templo apenas, mas Deus, ele se faz presente, sempre que alguém o invoca, crendo que o seu Filho veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. Embora essa seja uma realidade, a presença de Deus, mas nós temos sempre um entendimento de que há lugares especiais aonde a presença de Deus se manifesta. O templo aonde hoje nós cristãos nos reunimos, ou os templos, sempre é entendido por nós como sendo um lugar onde a presença de Deus, ela é evocada de uma maneira muito mais profunda. Porque o próprio Jesus disse que onde 2 ou 3 se reunirem, aí, disse ele, estou eu no meio deles. Posto isso, a visão que João tem acerca daquele dia em que será o último recomeço da história, quando Jesus virá novamente para levar a sua igreja para viver com ele, nesse novo cenário, diz o texto que, e é isso que lemos, o tabernáculo de Deus está com os homens. Lá no céu, deixe-me te dizer uma coisa, nós não precisaremos mais de uma capela, não precisaremos mais de um templo, porque na eternidade, nesse novo mundo de Deus, perfeito como será, um novo cenário,
um novo cenário totalmente santo, glorioso. A presença de Deus, ela estará em todo lugar. É isso que João recebe por visão. Nós teremos um novo relacionamento com Deus. A gente não vai precisar se dirigir a um lugar, porque nós estaremos transitando e andando pela eternidade, vivendo nesse novo céu, nesse novo mundo de Deus, embora a nossa mente seja limitada para entender em plenitude como tudo isso será, mas uma coisa é certa, lá nós teremos um relacionamento com Deus perfeito, porque Ele estará conosco, teremos Deus cada vez mais da presença dEle conosco. O último recomeço não é apenas um lugar cujo cenário é melhor, é um relacionamento pleno com o nosso Pai Celestial. Deus estará presente para sempre conosco. O céu é sinônimo de relacionamento pleno. Essa presença eterna, ela redefine quem somos diante de Deus. Por esse motivo, eu preciso dizer que esta não será a situação de todos os homens que vivem nesse mundo. Apenas os vencedores vão poder possuir esse direito, possuir esse tipo de relacionamento com Deus. E quem serão os vencedores? Os vencedores não são aqueles que, pelo próprio mérito, alcançou algum benefício diante de Deus. Os vencedores são aqueles que depositaram a fé na pessoa do Filho de Deus, Jesus, e por terem feito isso, esses herdarão todas as coisas na eternidade. O recomeço final é para os que perseverarem na fé em Jesus. Haverá contraste entre os salvos e os que rejeitaram a Deus. Esse texto que li junto com os irmãos de Apocalipse 21, tanto os versos de 21 quanto de 22, eles nos apontam para aqueles que estarão desfrutando de um relacionamento íntimo por toda a eternidade com Deus. Mas haverá um grande contraste em que aqueles que não quiseram ter um relacionamento com Deus aqui nesse mundo, também não estarão tendo um relacionamento novo com Deus na eternidade. Porque ninguém poderá ter novo relacionamento com Deus lá sem ter recomeçado uma vida em Cristo aqui. E a boa notícia é que ainda há tempo para recomeçar com Deus hoje. Somente quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro terá acesso à vida eterna no céu. O último recomeço da história, ele começa com um recomeço pessoal agora. Um novo cenário, uma nova espiritualidade. Não é apenas um lugar de cenário novo, é uma nova forma de viver com Deus. A Bíblia começa com o homem perto de Deus, que se distancia de Deus, no terceiro capítulo da Bíblia, Gênesis 3. Mas a Bíblia termina com os seus dois últimos capítulos, em que a humanidade, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, esses agora vão viver com Deus, e Deus viverá com eles na eternidade. O maior presente do céu, meus irmãos, não são as ruas de ouro, não é o mar de cristal. O maior presente do céu é a presença plena e eterna de Deus. A presença de Deus. Uma vez que o pecado é que nos afasta de Deus, lá não haverá pecado. Não havendo pecado, nós estaremos eternamente na presença de Deus. Nunca teremos um dia sequer sem sentir a presença de Deus. Porque seja sincero comigo, mesmo a gente que entregou a vida a Jesus, mesmo a gente que já vive em Cristo, quantas e quantas vezes parece que a gente sente que Deus está distante,
Porque Deus prometeu que Ele estaria sempre presente, mas Ele nunca prometeu que nós sempre sentiríamos a presença dEle. E vivemos nesse mundo, sim, momentos em que Deus nos permite sentir certa ausência, entre aspas, dEle, só para que a gente possa reconhecer a dependência que temos dEle. Mas isso é algo que acontece apenas aqui, porque lá, por não haver mais pecado, nunca estaremos distante de Deus. Estaremos cada dia mais e mais juntinho de Deus. Ah, meus irmãos, mas em terceiro lugar, além de um novo cenário, além de um novo relacionamento com Deus, uma nova condição de vida. Uma nova condição de vida. Tudo que entrou na história da humanidade por causa do pecado terá sido eliminado, porque lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais morte. Porque eu e você sabemos muito bem que a vida terrena, ela é banhada de lágrimas. Nós chegamos nesse mundo chorando, porque quando nós choramos, o médico vai lá e bate, para a gente dar o primeiro choro. Segundo os médicos, é para soltar, descolar os pulmões. E depois, quando partimos desse mundo, deixamos as pessoas chorando em lágrimas. Mas tudo que entrou na história por causa do pecado será eliminado. Aquilo que hoje nos causa dor não terá continuidade na eternidade. Haverá uma nova condição de vida, sem dor, sem morte, sem lágrimas. O pecado, a morte e o mal não têm mais lugar nesse último recomeço. Existem dores que não serão removidas neste mundo, mas todas terão fim no último recomeço. Apenas aqueles que não forem com Deus para o novo mundo, esses viverão as dores da perdição eterna. Mas aqueles que forem para esse novo céu e essa nova terra que Deus prometeu, esses não mais experimentarão dor alguma. Haverá vida plena, fornecida pelo rio da vida e pela árvore da vida. O que foi perdido no Éden será recriado. Não haverá mais maldição, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, sofrimento, luto. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A dor não será ignorada, ela será encerrada. No céu, meus irmãos, não vai ter hospital. No céu não vai ter remédio. Porque a árvore da vida, ela será para a cura das nações. No céu não haverá mais cemitério. No céu não haverá funerária. No céu não haverá lágrima alguma. Não haverá luto, não haverá choro, não haverá clamor, não haverá dor. O último recomeço, ele fará a restauração completa de tudo que foi quebrado desde Gênesis capítulo 3. Eu quero concluir com os irmãos, destacando que João nos mostra que o último recomeço, ele vai revelar como será o nosso destino eterno. O último recomeço, ele vai trazer aos nossos olhos como será o nosso destino eterno. Por essa razão, essa mensagem de hoje, esse sermão dessa noite, ele exige urgência no presente. Porque o último recomeço, ele gera um chamado urgente para um recomeço ainda hoje. Isso porque o último recomeço não será obra do acaso. Ele começa com uma decisão por Cristo. Ainda há tempo para lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Ainda há tempo para recomeçar hoje uma nova vida com Cristo. Ainda há tempo para, naquele dia, poder recomeçar uma nova vida no paraíso.
O último recomeço da história, ele começa com um recomeço pessoal agora, hoje. Jesus diz aqui no versículo 20 do capítulo 22 a João, nessa visão celestial na ilha de Patmos, algo que ele já havia dito lá no capítulo 1. Certamente venho sem demora, eis que venho em breve. Quem está em Cristo já vive um pouco do início desse último recomeço. Hoje é dia de decidir recomeçar. E só é possível recomeçar de verdade com Jesus. Com Jesus. Eu queria sugerir para a nossa aplicação dessa mensagem uma afirmação, um lembrete e uma pergunta. E a afirmação é essa: a história humana começa em um mundo perfeito, que se tornou em um mundo caído por causa do pecado. Mas ela termina no recomeço definitivo de um novo mundo perfeito que será inaugurado com a segunda vinda de Jesus. Jesus foi prometido em Gênesis 3,15. Ele veio no Novo Testamento. A Bíblia nos prova a vinda de Jesus. A vinda de Jesus ao mundo, ela é um fato incontestável. A história da humanidade foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E ninguém muda isso. Ele veio, viveu aqui neste mundo, 33 anos e meio. Ele exerceu a sua missão, cumpriu o seu ministério. A sua missão e o seu serviço a Deus foi morrer na cruz do Calvário para perdão do pecado da humanidade. E ele assim o fez. Morreu naquela fatídica sexta-feira, às 3 horas da tarde, da semana da paixão. Foi sepultado. Ao terceiro dia, no domingo, ele não estava na sepultura porque ele ressuscitou. Tendo ressuscitado, ele ficou ainda junto dos seus discípulos, de maneira visível, embora com um corpo glorificado. Ele ficou cerca de 40 dias. Animando os seus discípulos, provando a eles, mostrando a eles que ele de fato ressuscitou. E tendo cumprido esse período, ele reúne os seus discípulos e diz: chegou a hora de eu voltar ao Pai. O meu Espírito, ele será enviado para estar com vocês, mas eu voltarei ao Pai. E eu irei. E eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar e vocês não precisam ficar tristes por causa disso, porque eu virei outra vez. Da mesma maneira que vocês estão me vendo ir por entre as nuvens, eu virei. Os discípulos, em alguns momentos, haviam perguntado quando seria a sua volta, já que ele anunciou que isso aconteceria. Ele disse: compete ao Pai saber o dia e a hora. E Jesus volta. Ele deu a João esse privilégio de ter essa visão celestial na ilha de Patmos. Mas ele está sentado à direita do trono de Deus. E ele virá outra vez. E quando ele vier, ele virá já como juiz, para assim levar com ele todos aqueles que recomeçaram uma nova vida com ele aqui em vida. Essa é a notícia mais confortante que já se pôde ouvir até hoje. A história humana começa em um mundo perfeito que se tornou em um mundo caído por causa do pecado, mas ela termina no recomeço definitivo de um novo mundo perfeito que será inaugurado quando Jesus vier de novo. O lembrete que eu quero compartilhar com os irmãos depois dessa afirmação é que só vai experimentar o novo recomeço
aqueles que antes recomeçaram uma nova vida em Cristo pela fé, ainda aqui neste mundo caído. Esse é o lembrete mais importante que já se pôde ouvir até hoje. Esse é um aviso que nos é dado. Cada página da Bíblia Sagrada nos lembra acerca dessa verdade. Jesus virá, mas só vai com Ele, para viver a eternidade com Ele, aqueles que decidiram entregar as suas vidas a Ele, enquanto aqui viveram. E aí agora eu preciso fazer então uma pergunta. Você está preparado para o último recomeço no dia da volta de Jesus? Se Jesus vier esta noite, você está preparado? Você está em paz a respeito desse assunto? Você tem certeza que você irá com Ele para esse novo mundo? Essa é uma questão crucial e pessoal, porque ninguém pode responder por você. Ninguém pode responder por ninguém. Jesus mesmo foi quem disse que quando Ele voltar, se tiverem duas pessoas dormindo, um casal, se um estiver preparado e o outro não, um será levado e o outro será deixado. Disse Ele que se duas pessoas estiverem trabalhando, seja lá em que atividade for, se um estiver preparado e o outro não, o preparado será levado e o outro será deixado. Isso é um assunto muito sério para a gente viver adiando. O tempo de decidir é hoje. O tempo de estar preparado é hoje. O tempo de se preparar é agora. E eu gostaria de convidar a todos a curvarmos a nossa cabeça para nesse momento fazermos uma reflexão pessoal. Nesse momento olharmos para nós mesmos. Permitirmos que o Espírito Santo de Deus possa trazer à nossa mente alguns pensamentos que, quem sabe, até nos provoque um pouco. Será que estamos preparados? Se Jesus vier agora, eu estou pronto? Ou eu ainda preciso colocar a minha vida em ordem? Pense a respeito de você. Como está a sua vida? Se você, porventura, sente alguma dúvida, se você tem alguma dúvida em seu coração, permita que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, toque no mais profundo da sua alma, para que você possa, assim, estar consciente de que é preciso estar preparado e estar em paz a respeito desse assunto. Se nesta noite você entende que a sua vida ainda não estava preparada, mas se você entende e deseja nesta hora, eu quero me preparar, de olhos fechados, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma pequena oração, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu estou entendendo que eu preciso confiar a minha vida ao Senhor. Eu preciso entregar o meu coração ao Senhor, para que eu possa viver uma nova vida a partir de agora e estar assim preparado para a tua volta. Eu decido nesta noite recomeçar uma nova vida com o Senhor. Me ensina a viver de um modo que agrade ao Senhor. Perdoe os meus pecados e faz de mim uma nova pessoa. Que haja um recomeço na minha vida hoje. Eu confio em Ti e eu oro no Teu nome. Amém. Ainda de olhos fechados, quem sabe você tem alguém na sua família que você lembra nessa hora, essa pessoa ainda não está preparada e você gostaria, quem sabe, de interceder por essa pessoa. Ore por essa pessoa, peça: Senhor, prepare o meu filho, prepare o meu pai, a minha mãe, prepare o meu irmão de sangue, prepare o meu amigo, toque no coração dele, no coração dela, toque no coração do meu cônjuge, para que ela possa compreender que é preciso
estar preparado para a tua volta. Faz uma oração nessa hora, peça a Jesus que possa tocar na vida daqueles seus queridos, conhecidos, familiares que ainda não estão preparados. Quem sabe o nome deles está aqui na nossa caixinha de oração. Ore por essa pessoa, peça: Senhor, salva, para que ele, para que ela esteja preparado. Ah, Senhor, aqui estamos nós nesta noite, tendo ouvido a respeito desse último recomeço da história. Nosso coração tem um anseio nesta noite. Nós queremos, ó Deus, com alegria dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem sim, Jesus. Vem nos buscar, vem buscar a tua igreja. Esse mundo está tão difícil, as coisas estão tão complicadas. Então, Senhor, prepare o teu povo, prepare a tua igreja, nos prepare, Senhor, para esse dia tão glorioso, o dia da tua volta. Nós queremos desejar mais a tua vinda. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero convidar todos os irmãos a estarmos nesse momento em pé, para juntos cantarmos, adorarmos ao Senhor, juntos declararmos que o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, e por isso nós nos rendemos a Ele. Nós queremos estar ao lado dEle, seguro nas mãos dEle, e assim nada temeremos. Adore ao Senhor conosco. Logo depois nós estaremos orando para encerrarmos assim o culto desta noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei.
um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Antes de voltarmos para casa, eu gostaria de, nesta noite, apresentar diante do Senhor, quem sabe, aquele seu familiar, aquele seu amigo, que você nesta noite lembra que ele ainda possivelmente não está preparado. E se você tem alguém em mente nessa hora que você gostaria de apresentar diante do Senhor, não precisa dizer aqui o nome, quem seja, mas tenha em mente. Se você deseja que apresentemos em oração diante do Senhor, deixe o seu lugar, venha aqui à frente, vamos nos unirmos aqui para apresentarmos ao Senhor aquela pessoa querida que nós, nesta noite, pensamos que possivelmente não esteja ainda preparada, e que se o Senhor Jesus voltar nessa noite, voltar amanhã, será um levado e o outro deixado. Não vamos permitir que os nossos fiquem para trás. Vamos apresentar diante do Senhor. Se nesta noite você entregou a sua vida a Jesus também e decidiu estar preparado para esse dia glorioso, quando será o último recomeço, definitivamente viveremos o novo céu e a nova terra com Jesus. Você pode também vir, se você tomou uma decisão por Jesus nesta noite, de recomeçar hoje uma nova vida em Cristo, e nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de convidar o irmão Marcos, que puder nos conduzir numa oração nessa hora, apresentando assim, Marcos, diante do Senhor, todos aqueles queridos nossos que a gente gostaria que estejam preparados. Oramos. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Nesse momento aqui, Senhor, está aqui Teus filhos e filhas, meu Pai, representando, Senhor, famílias, amigos, meu Senhor Jesus Cristo.
A tua palavra foi ministrada nessa noite, o Senhor usou teu servo mais uma vez, meu Pai, para esse lindo recomeço na morada celestial, meu Senhor. Meu Pai, vai de encontro a essas vidas, meu Pai, tu conhece cada um, Senhor. Opera maravilha no meio dos teus filhos, da família dos teus filhos e filhas, Senhor Jesus Cristo. Basta um toque, Senhor, que as coisas vão ser transformadas, e nós cremos na salvação da nossa família, Senhor. Estamos aqui, Senhor, ligados no trono da tua graça, já agradecendo o que o Senhor está fazendo e vai fazer no nosso meio, em o nome de Jesus Cristo. Já te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Meus irmãos, estamos terminando o culto desta noite, mas olhe para o seu lado. Se você vê um espaço, pense assim: é aqui que vai estar essa pessoa por quem eu estarei orando, para que ela possa voltar para a presença do Senhor e vir para a casa do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus lhe dê uma boa noite, uma boa semana cheia de paz. Eu estarei ali à porta para cumprimentar você, em nome de Jesus. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus.